Luiz Guto Miguel, nosso Gutão, recebeu um convite para disputar o quali do ATP 500 de Washington, meus amigos. Essa tinha tudo para ser a melhor notícia da semana para o tênis brasileiro, depois dele fazer uma campanha excelente no UTS, que não é um campeonato profissional, mas ver um garoto de 17 anos jogando tão bem diante de profissionais tão bem ranqueados também é uma coisa gigantesca. Mas o fato é que o Guto não vai poder disputar o importante torneio por conta de problemas com vistos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Antes de tudo, como sempre, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like. Você se inscreve no nosso canal em um segundinho, deixa o like em mais um segundinho e nos ajuda bastante a chegar aí, quem sabe, nos 4.000 inscritos. Então, bora que bora, meus amigos. Pois é, como nós sabemos, a gente já consegue de fato dizer que o Guto recebeu o convite porque os campeonatos não mandam o wildcard sem consultar os tenistas antes. E o que nós sabemos é que o Guto de fato foi consultado sobre a possibilidade de disputar o quali do ATP 500 de Washington, mas por conta de um imprevisto que ele teve quando ele estava disputando torneios ITF em Milão, que ele acabou perdendo o passaporte, ele não está com a documentação completamente em dia e não vai conseguir disputar o importante torneio. E essa é uma notícia muito triste, não por conta das chances que o Guto tem ou que ele deixa de ter de vencer o torneio, porque a gente sabe que se para o próprio João disputar esses torneios de alto nível já é uma coisa tão complicada, imagina para o Guto, que é um garoto que ainda está se integrando ao circuito profissional. Mas o fato é que quanto mais campeonatos de alto nível o Guto possa disputar nessa fase da carreira dele, certamente ele vai conseguir cada vez mais tirar proveito dessas oportunidades e quem sabe até muitas vezes conseguir somar alguns pontinhos aí que seriam bem importantes para que ele pudesse cada vez mais escalar o ranking e principalmente se habituar a jogar diante dos melhores tenistas do mundo. Aqui, por exemplo, nós temos aqui os nomes que estão confirmados no ATP 500 de Washington e nós vemos que realmente é uma chave que se assemelha muito a de um Masters 1000, de certa forma até um Grand Slam. Temos nomes como Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Francis Tiafoe, enfim, tantos nomes gigantescos. Os melhores jovens do circuito, tirando o João Fonseca, também estão confirmados, como é o caso do Thiem, Rafa Roda e Jakub Mensky, ou seja, é um torneio realmente de elite. Praticamente todos os tenistas gigantescos do circuito vão jogar porque já serve de preparação para o Masters 1000 do Canadá, então seria uma excelente oportunidade para quem sabe o Guto conseguir aí se integrar cada vez mais no circuito profissional. E aqui abaixo, inclusive, nós temos a confirmação dos tenistas que vão jogar o quali do ATP 500 de Washington e vemos que realmente são tenistas que, apesar de não serem a elite da elite do tênis, ainda assim acrescentariam muito na carreira do Guto. O Etmane, um tenista extremamente experiente, o Medjedovic, que é um jovem muito promissor que recentemente venceu o João, o próprio Mérida, que também vem jogando muito bem. E ainda assim eu acredito que, dependendo da forma que o Guto entrasse em quadra diante desses tenistas, certamente ele conseguiria, quem sabe, fazer uma bagunça. É importante a gente lembrar que o Guto também jogou o quali do Masters 1000 de Miami. Ele jogou diante de um francês e agora eu não lembro exatamente o nome, mas eu lembro que o Guto conseguiu colocar o adversário em algumas dificuldades em determinados momentos. E eu imagino que agora, um pouco mais experiente, depois de vencer um Grand Slam juvenil, depois de chegar nas semifinais de um Challenger de Santos e de já ter um pouco mais do seu tênis desenvolvido, imagino que ele poderia, quem sabe, incomodar até um pouquinho mais. E quem pode duvidar que o Guto não furaria esse quali? Eu imagino que a gente sonhar com um título ou ele mandar bem na chave principal poderia ser um pouquinho demais, mas furar esse quali não acho que seria um milagre. Acho que se o Guto entrasse bem em quadra, ele poderia surpreender alguns desses tenistas aqui e de fato poderia conseguir essa vaga na chave principal. E o fato é que o Gutão não conseguiu por conta desses aspectos legais de visto, é um ponto extremamente negativo. Nós sabemos que o Guto, por exemplo, agora estava em Wimbledon, não teve nenhum tipo de problema para estar lá, então
Sempre essas coisas que envolvem os Estados Unidos têm essas restrições um pouco maiores, é um aspecto negativo, principalmente para um tenista de destaque mundial, pelo menos juvenil, como é o caso do Guto. O garoto que tem patrocínios aí com a Wilson, tem patrocínio de exclusividade com a Nike, ou seja, eu acredito que esses relacionamentos que o Guto tem, juntamente com o fato da publicidade, que todo mundo do tênis acaba conhecendo o Guto, poderiam abrir uma certa facilidade para que ele conseguisse um visto com um prazo um pouco menor, pelo menos, para que ele pudesse aproveitar essa oportunidade. Inclusive, muito legal isso que o ATP 500 de Washington está fazendo, porque eles acabaram convidando o Jordan Lee, como nós podemos ver aqui, essa publicação do Ivan Aguilar, que é um jornalista de tênis internacional, e eles convidaram o Jordan Lee, que foi o campeão de Wimbledon esse ano, esse moleque, inclusive, é um fenômeno, foi convidado para disputar o Qualifying, e também convidaram o Chris Hewitt, ele que é filho da lenda aí, Lleyton Hewitt. Ambos irão participar também do ATP 500 de Washington, e eu imagino que eles adorariam também fazer o mesmo com o Guto Miguel, para que ele pudesse cada vez mais se integrar. Eu, apesar do aspecto triste do Guto não conseguir disputar esse torneio, eu ainda assim consigo enxergar aspectos extremamente positivos com essa possibilidade, quem sabe, do Guto disputar esse torneio, se ele tivesse o visto. Eu acho que essa é uma sinalização de que daqui para frente nós vamos começar a ver cada vez mais o Guto sendo cogitado para disputar os torneios profissionais que acontecem fora do país. Imagino que as empresas gostam muito do Guto, porque ele, além de ser um jogador muito bom dentro de quadra, ele ainda é um cara que tem um potencial de mídia gigantesco, tem apoio de marcas muito grandes ao lado dele, inclusive no lançamento da raquete do Guto, na versão atualizada desse ano, que é a Blade, ele acabou sendo um dos garotos propagandas principais, saindo inclusive no Instagram da Wilson, fazendo uma propaganda para a raquete, ou seja, acredito que todos esses aspectos que muitas vezes acabam englobando o Guto vão fazer com que ele passe cada vez mais a ter portas abertas. Nós sabemos que agora está começando a gira de quadras duras e essa é a melhor superfície do Guto, é onde de fato ele consegue jogar melhor. Inclusive, ele acabou não vencendo o Australian Open no início do ano, juvenil, mas algumas pessoas falam que essa vitória no Australian Open acabou não vindo simplesmente porque o Djokovic treinou muito firme com ele. Isso aqui não é uma informação oficial, tá? Mas eu vi algumas pessoas comentando isso e de fato pode ser até que faça sentido, porque um dia ou 2 dias antes do Guto ser eliminado no Australian Open juvenil, ele acabou treinando com o Djokovic e parece que o treino foi bem intenso e acabou prejudicando um pouquinho o físico do Guto. Ou seja, pode ser que daqui para frente agora a gente comece a ver o Guto sendo cogitado para grandes campeonatos e esse pode ser um fator que pode acelerar bastante o crescimento dele no circuito, porque ele possivelmente pode ser que ganhe alguns pontos preciosos nesses torneios Masters 1000, ATP 500 ou mesmo ATP 250, e a gente sabe que 1, 2, 3 vitórias nesses torneios muitas vezes valem a mesma pontuação ou até mais do que um Challenger 50, um Challenger 75, que é natural que ele também precise disputar nesse momento de transição de carreira. Vamos ficar de olho para saber quais serão os próximos passos. Uma pena que o Gutão não conseguiu aproveitar essa oportunidade, mas ao mesmo tempo é animador ver que os organizadores de campeonatos estão olhando para ele e que na próxima oportunidade eu espero que ele esteja com a documentação toda certinha para que possa aproveitar a oportunidade. Então, meus amigos, é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, dando um feedback também, se você tem alguma crítica, alguma coisa. E se puder, hypa o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.